Qual seria a sua reação se você fosse ao cartório onde foi registrado o seu nascimento e descobrisse que no livro do ano e do dia em que você nasceu não consta o seu nome? Se sentiria frustrado, não é mesmo? Pois seu nome precisaria estar lá, afinal, foi lá que você foi registrado após o dia do seu nascimento. Do mesmo modo, seu nome precisa estar escrito no livro do registro do céu. Quer saber como? Então vamos juntos. Vamos juntos para o tema desta aula, que é livros de registro do céu. E nós vamos descobrir que registros são esses e que eles fazem parte do juízo de Deus. Afinal de contas, a palavra de Deus já nos diz que o juízo de Deus é chegado. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais esta aula aqui do Desvendando as Profecias dos Últimos Dias. Pegue a sua Bíblia, suas anotações e vamos juntos compartilhar da palavra de Deus. Compartilhando aqui, você e você tendo dúvidas, informações, algum comentário, você também pode colocar aí na parte aí do chat, dos comentários, tá bom? Fique à vontade e você também pode compartilhar esse conteúdo para outras pessoas, seja seus familiares, seus amigos, seus vizinhos. Aproveite para levar essa mensagem para toda a sua rede de influência, tá bom? Muito bem. Então, para começarmos, você sabe que, como de costume, nós sempre buscamos a Deus para que Ele nos guie em todo momento que estivermos aqui. Tudo bem? Vamos lá então. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, Espírito Santo, te pedimos a tua direção para esse momento em que vamos estudar a tua palavra. Abra o nosso entendimento, nos acalme, nos aquiete e nos ajude, Senhor, a compreender os teus planos e propósitos para nós, que são planos e propósitos de salvação. Louvado seja o teu nome. Acalma o nosso coração, o Senhor sabe que de repente cada um de nós possa estar passando por uma situação difícil. Pedimos a tua intervenção, Senhor, na nossa vida. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, vamos então para a nossa aula do julgamento divino. O que acontece lá no santuário celestial? Muito bem. Falando sobre o juízo de Deus, que ele é chegado. O texto que fala sobre isso está lá em Apocalipse, capítulo 14, do verso 6 e 7, que diz assim: Vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Olha só, o juízo de Deus é chegado. E o texto continua: E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Então nós temos um início de julgamento. É chegada a hora do seu juízo. E como nós vimos nas aulas anteriores, esse julgamento ele começou no ano de 1844, quando começou a purificação do santuário celestial. Até foi uma pergunta nossa, como o céu, né, um lugar puro, pode precisar de purificação? Então nós vamos entender mais claramente nesse estudo que vai ser dividido em duas etapas, tá bom? A parte 1 e a parte 2. Muito bem. Mas de início a gente já sabe que o julgamento ele começou no ano de 1844, quando Jesus passou do lugar santo do santuário lá no céu para o Santíssimo. E lá no Santíssimo você sabe que contém ali a Arca da Aliança, dentro da Arca tem os 10 mandamentos, a lei de Deus, e Jesus está ali, no julgamento, tudo bem? Então esse é o primeiro ponto que a gente vai compreender sobre esse juízo de Deus no céu, no santuário celestial, em específico no santuário, no lugar santíssimo, tá bom? Muito bem. Vamos lá então. Agora, para o juízo de Deus, existem livros a serem abertos. Então Jesus está lá no Santíssimo, no julgamento. E a primeira fase do juízo é investigativo. São 3 fases, até mencionei em uma das aulas anteriores. A primeira fase é juízo investigativo, onde vai ser investigados os casos, tá bom? Isso que a gente vai tratar nessa aula. Bom, o segundo caso, segundo juízo, aliás, segunda fase do julgamento, é o juízo comprovativo, onde serão comprovados os casos que foram determinados ou para salvação ou para perdição. Então nós vamos comprovar através dos registros que existem no céu.
Aí é um outro tema mais para frente, tá bom? E por último, a última fase é juízo comprovativo. Aliás, comprovativo eu já falei, né? É o juízo executivo, depois de investigar, depois de comprovar que era isso mesmo, tá tudo certinho, o juízo de Deus, né? Ele coloca isso pra gente ver que ele é justo, e por fim ele vai vir com a execução do juízo, tá bom? Então vamos lá. Vamos para a nossa primeira fase, que é juízo investigativo. Muito bem. Então nós temos aí, nesse juízo de Deus, existem livros a serem abertos. Que livros são esses? Vamos ver o texto primeiro que fala dos livros, tá bom? Olha só, é o livro de Daniel, capítulo 7, verso 9 e 10. Eu falei o livro de Daniel, deu até a impressão que os livros que vão ser abertos é o livro de Daniel. Mas na verdade, o que eu quero dizer é o texto, tá bom? O texto dos livros estão lá em Daniel, capítulo 7, verso 9 e 10. Vamos ver. Olha o que Daniel diz. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Primeiro ponto. Quem é o ancião de dias? Aqui, o ancião de dias, ele está sendo referido ao próprio Deus Pai. Tanto é verdade que lá no verso 13, eu vou ler aqui para você, na minha Bíblia, Daniel capítulo 7, verso 13, ele diz assim, ó. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens no céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Então, esse filho do homem, ele é muitas vezes descrito na Bíblia como o próprio Jesus, é o próprio Jesus. Então, nesse caso aqui, o ancião de dias, que é o Senhor do tempo, é o próprio Deus Pai, tudo bem? Então, existe um tribunal. Olha só, uns tronos, é uma cena de tribunal que está aqui acontecendo. E o ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. Ou seja, o cabelo branco ele denota ali uma experiência, é a experiência que Deus tem. Claro, ele é o Senhor do tempo. Isso a gente coloca hoje, né, para quem tem o cabelo mais grisalho, são os senhores, as senhoras, que tem uma vasta experiência, um grande conhecimento de vida. Então, assim, é retratado Deus, como ele tem um grande conhecimento de vida, né, como que eu posso dizer? É um grande conhecimento mesmo, não tem nem a palavra exata aqui. É isso mesmo, um grande conhecimento, tá bom? Bom, e o texto continua. E seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. E o texto continua dizendo: um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Aqui os anjos. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Olha só. Então, no julgamento de Deus existem livros a serem abertos. No Grande Conflito, o livro que foi escrito por Ellen White, ela comentando desse texto, dessa visão que Daniel teve, ela diz assim: assim foi apresentado a visão do profeta Daniel. O grande solene dia, olha o que foi apresentado ao profeta Daniel. O grande solene dia em que o caráter e a vida dos homens passariam em revista perante o juiz de toda a terra, e cada homem seria recompensado segundo as suas obras. Isso é muito importante, porque a gente vai ter uma visão agora de que todos vão comparecer diante do tribunal de Deus. Imagine aí, desde Adão e Eva até os dias de hoje, todos, sejam ricos, sejam pobres, sejam artistas, sejam músicos, sejam jogadores de futebol, sejam professores, sejam trabalhadores de qualquer profissão, sejam estudantes, sejam crianças, sejam bebês, sejam adultos, sejam jovens, todos vão comparecer. Sejam presidentes, governadores, reis. O Trump vai estar lá? Vai. O Papa Francisco vai estar lá? Vai. Todos. Estou colocando aqui alguns nomes para você ver que todos vão comparecer diante do tribunal de Deus. Tudo bem até aqui? Então, os livros são abertos, e cada um vai ser julgado conforme está escrito naqueles livros. Tá? Sobre isso, olha só que interessante. Apocalipse 22:12 diz assim: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E com esses nomes que eu disse aqui, eu não estou dizendo que eles já vão ser salvos ou vão ser perdidos, só a título de informação que cada um
comparecerá diante do tribunal de Deus, tá bom? E nós não sabemos quem é que vai salvar, quem é que vai se perder. Só Deus sabe. Por isso que o julgamento de Deus será justo. E nós vamos entender isso nesses conteúdos, tá bom? Muito bem. Então, o galadão está com Deus, o juiz, para dar a cada um segundo a sua obra. Bom, nós estamos falando aqui de caráter. Você viu ali que o caráter e a vida dos homens passariam em revista perante o juiz de toda a terra, e isso vai acontecer no céu. Aliás, isso vai acontecer no juízo de Deus. Então é o caráter. O caráter e a vida dos homens serão examinados pelo juiz de toda a terra. Bom, muito bem. Falando sobre o caráter. O caráter, ele tem ali, é formado, né, principalmente pelos pensamentos e ações. Aquilo que você pensa e que você age vai formando quem você é. Então, ao longo da sua vida, da sua jornada, você vai adquirindo experiências, você vai adquirindo informações, e você vai internalizando, você vai pensando naquilo e vai agindo conforme aquilo, e assim você age de acordo você age no mundo de acordo com aquilo que você vai criando ali dentro de si. Tudo bem? Então, esse é o caráter que ele vai sendo desenvolvido, e é isso que vai passar em revista diante do juiz de toda a terra, tá bom? E é muito importante isso, porque o texto seguinte vai falar exatamente assim. Está lá em Lucas, capítulo 11, verso 34 a 36. Ele fala: a candeia do corpo é o quê? O olho. Começa dizendo aí, é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será o quê? Luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será o quê? Tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo o seu corpo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com seu resplendor. Então aqui nós temos, né, os olhos como a janela daquilo que vai entrar para nossa mente. Isso é muito importante porque os olhos, e se você for perceber, todos os nossos sentidos, seja o olho, seja a parte da audição, o paladar, o tato, o olfato, os sentidos, 5 sentidos. É a janela, são as portas, as avenidas da alma. A gente pode dar esse nome, as avenidas da alma são caminhos que acessam a nossa mente, tudo que entra por aqui pode influenciar nossos pensamentos e ações, e aí formando o nosso caráter. Então o texto fala aqui, olha, que os teus olhos, e a gente pode falar os teus ouvidos, a tua boca, todos os teus sentidos sejam bons, não sejam maus, né? Que haja luz no teu corpo, e que a luz que em ti há não sejam trevas, para que todo o teu corpo não fique em trevas. Porque se for trevas, que trevas serão? Porque imagine, nós estamos no pecado, e o pecado só nos leva para baixo mesmo. E se a gente ir para baixo, aí vai ser trevas total. Então a gente tem que ir, ó, para cima, pedir a Deus que nos ajude grandemente. Então escreva nos seus comentários, aliás, escreva aí nos comentários, eu quero ser luminoso. Pode escrever, eu quero ser luminoso. E não porei coisas más diante dos meus olhos. É o que o salmista diz lá no Salmo 101, verso 3. Não vou colocar, pode escrever aí, tá bom? E é um pacto que você tem com Deus de que seu corpo seja luz, não seja trevas. Bom, olha o que mais. Nós temos aqui, falando sobre esse processo de como moldar esse nosso caráter, de forma que sejamos aprovados no juízo de Deus. Aí entra o texto seguinte, Filipenses 4:8. Olha que interessante. Quanto a mais, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisso pensai. Olha o que o apóstolo Paulo vem nos falar sobre a forma de a gente agir com os nossos sentidos, né? Poder deixar que coisas boas entrem por eles para que a gente possa pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. Porque se a gente for alimentar coisas ruins, não vamos pensar nisso. Vamos pensar em coisas boas. Só vamos pensar em coisas ruins, coisas que nos deprimem, inclusive, que nos trazem grande sofrimento e grande confusão também. É por isso que a gente precisa seguir esse conselho, tá bom? Muito bem. Bom,
Tendo falado isso, essa primeira parte desse estudo, vamos para a segunda parte dele. Nós vimos aí que existe um tribunal, um juízo acontecendo no céu. E nesse juízo existem livros que estão sendo abertos. Né? Bom, é uma cena de tribunal. Numa cena de tribunal aqui na Terra, quais são os participantes do tribunal? Nós temos o quê? Olha, tá aí na tela, né? O juiz, nós temos os réus, nós temos o advogado, né? O advogado que nos defende, nós temos o acusador, que acusa, né? Tá dizendo aí o nome, e as testemunhas. Olha só, esses componentes. Pois é assim que tem esses componentes lá no céu também. Nessa fase do julgamento, aliás, né, que existe lá no céu, nesse julgamento, existem esses componentes. Nós vamos ver quais são esses componentes, esses participantes. Quem é o juiz? Bom, Salmo 50, verso 6 já diz para nós: E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Então aqui fala que Deus o Pai, ele é o nosso juiz nesse julgamento. Tá bom? Nesse início de julgamento investigativo, Deus é o juiz. E olha o que o grande conflito diz lá na página 479. Ele, Deus Pai, é a fonte de todo ser e de toda lei que deve presidir ao juízo. Você notou que eu estou trazendo algumas citações aqui do livro Grande Conflito. Esse livro, inclusive, no módulo 1, eu falei um pouquinho dele, falei um pouquinho da autora Ellen G. White, que é uma serva do Senhor, que recebeu informações especiais para os nossos dias. Então, ela fez comentários da Bíblia, daquilo que Deus mostrava para ela, e ela trouxe para nós, tá bom? E a gente vai trazendo alguns comentários dela. E no nosso módulo 2, a gente vai se aprofundar nessa questão dos dons proféticos, tá bom? Mas por hora, vamos trazer algumas citações. Bom, então você viu aí que Deus, o Pai, é o juiz. Ele que preside o juízo. Inclusive, ele é o criador de todo ser. E ele tem uma lei, tá bom? E aí o juízo vai acontecer. Tudo bem? Então o juiz é Deus o Pai. Muito bem. E os réus? Quem são os réus? Está lá em 1 Pedro 4,17, que diz assim: Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Olha só. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então aqui o texto traz que os réus são o próprio povo de Deus. Então aqueles que são da causa de Deus, que são de Deus, que buscam a Deus ali, que se entregaram a Deus, eles são os réus. Eles que vão ser julgados. Né? E o texto enfatiza, se primeiro começa por nós, né, que somos da casa de Deus, qual será o fim daqueles que não são da casa de Deus? Né? Como que será o julgamento deles? Então, entendeu o que vai acontecer? E olha o que Ellen White fala no Grande Conflito, página 480. Assim, no grande dia da expiação final e do juízo de investigação, os únicos casos a serem considerados são os do povo professo de Deus. Por quê, gente? Por quê? Só os do povo processo de Deus são os casos que vão ser considerados. Porque quem não faz parte do povo de Deus já tá condenado. Tanto que Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele falou assim: Olha, eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo da condenação, porque o mundo já estava condenado, já está condenado. Então, se já está condenado, ele veio salvar. Então, quem ele vai salvar? Aqueles que aceitarem a sua salvação. Quem não aceitar, já está na condenação. Entende? E ela continua dizendo assim: ó, o julgamento dos ímpios constitui obra distinta e separada e ocorre em ocasião posterior. E nós vamos entender esse processo, tá bom? Então, nós temos aqui duas partes desta aula. A primeira parte é essa, livros do registro do céu. E aí nós temos a segunda parte na próxima aula, na semana que vem. Tudo bem? Por hora, vamos continuar aqui. Bom, então nós temos o juízo investigativo. Investigativo porque vai investigar esses livros que são abertos e aí vão ser investigados caso a caso. Tá bom? No juízo de Deus, cada caso sendo revisto, aceitam-se nomes, rejeitam-se nomes. E nós vamos entender que esses primeiros nomes que estão sendo julgados agora, inclusive, estão sendo investigados, na verdade, são os casos de pessoas que já morreram. Porque para elas é como se a porta da graça, o tempo de salvação, se fechasse. Então elas não têm mais oportunidade.
Quem aceitou Jesus como Salvador está salvo. Quem não aceitou, quem rejeitou, ficou na condenação como já estava. A diferença é que tem pessoas que aceitaram. Eu quero a salvação. E aí, você? Você quer a salvação? Você quer aceitar esse dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus? É por isso que você está aqui. Então diga aí, sim, eu quero, Senhor, eu quero ser salvo, por isso que eu estou aqui. Faça a sua oração, sua entrega e juntos estamos trilhando esse caminho rumo aos céus. Bom, então nós vemos aqui o juízo investigativo, tá bom? Vamos avançando então. Testemunhas. Quem são as testemunhas? A gente já leu esse texto de Daniel 7,10, que fala de um rio de fogo que manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram seus livros. Então existem milhares de milhares de anjos no céu. Anjos, milhões de milhões, são incontáveis, humanamente falando, e são eles que são as testemunhas, é eles que estão constantemente ligados a nós seres humanos, eles registram tudo, eles deixam todos os registros, tudo devidamente anotado, as nossas ações, todos os nossos pensamentos, tudo é registrado fielmente, tá bom? Então os anjos são as testemunhas. Muito bem. E o acusador? Bom, o acusador você já sabe, o texto está lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 9 e 10, que diz assim: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, o acusador claramente é Satanás. Muito bem. Então, nós temos aqui, olha só, nós temos o juiz, que é Deus Pai, anotou aí? Nós temos os réus, que é o povo de Deus, é quem faz parte da casa de Deus, quem está ali, aceitou a salvação em Cristo Jesus. Né? Nós temos as testemunhas, que são os anjos, e nós temos o acusador, que é Satanás. E quem é o nosso advogado? Quem nos defende do acusador? É quem? É Jesus. Deus seja louvado por isso. Olha o que diz o texto. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E o texto continua lá em Hebreus 7,25, dizendo: portanto, Jesus, o justo, Cristo, Jesus Cristo justo, ele pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, Jesus é o nosso advogado. O acusador é Satanás, não tem problema. Jesus está ali para nos defender. Basta irmos a ele, porque quando Satanás é assim, ele incita a gente a pecar, a cair. Quando a gente cai, ele nos acusa. Mas aí Jesus vem e nos defende. Basta a gente ir até ele, a gente precisa ir até ele, para ele nos defender diante do Pai. E nós devemos falar assim: Senhor, aqui eu pequei, eu sou falho realmente, mas eu peço ao Senhor a tua misericórdia, peço ao Senhor teu perdão, e que o Senhor me ajude a vencer e a não cair nesse mesmo erro. E assim você vai se levantando, até chegar uma hora que você não cai mais nesse pecado. Deus vai te dando mais forças e você vai vencendo outras dificuldades. E assim você vai crescendo em graça. Tudo bem? Então o segredo é ir a Jesus e pedir o perdão dos pecados. E aí ele nos purifica. Muito bem. Agora nós vamos ver qual é o critério. Qual o critério que Deus utilizará para o seu julgamento? Existe um critério, existe uma base do julgamento. Ele vai se basear no quê? Qual é o critério? Qual é a base desse julgamento? Vamos ver, ó, é a lei de Deus. Deus tem uma lei. Tiago 2,12 diz assim, ó, assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. A lei da liberdade. E essa lei, Tiago vai nos mostrar que se refere aos 10 mandamentos. Por que lei da liberdade? Liberdade porque ela te dá a liberdade de viver. Ela não deixa você preso nos vícios, preso no pecado, preso nas algemas de Satanás. Não, ela deixa você livre. E quando você é livre em Cristo, você não fica preso, você não fica escravo a Satanás. Por isso que Deus pede para que a gente se busque a palavra dele
busque guardar a sua lei. Está lá nos 10 mandamentos. E ele diz assim, lá em Tiago 2,10, no mesmo livro, e o capítulo, e o verso, que é o verso 10, diz assim, ó, pois qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, se tornou culpado de tudo. Então, é toda a lei, não é só 9, 8, 7, é os 10 mandamentos que precisam ser guardados. É essa lei que nos deixa livres em Cristo, nos deixa livres a ponto de não nos prendermos, não sermos escravos do pecado. Não temos ele como vício em nossas vidas. Então, mais motivo para irmos até Jesus e pedir a ele que nos ajude a nos libertarmos desse vício e nos ajudarmos a seguir a sua lei, para nos mantermos livres, libertos, tá bom? Então você viu aí, né? Nós temos os componentes do tribunal, nós temos a lei de Deus, que é o critério pelo qual o Senhor vai julgar toda a terra, todos os seus moradores, tá bom? Todos nós. Bom, então vamos abrir os livros? Você viu lá, né? Que o julgamento se iniciou, tá lá o tribunal todo montado, e abriram-se os livros, né? E nós temos 3 livros que nós vamos falar, tá bom? Hoje nós vamos abrir o primeiro livro e descobrir que tipo de registro é feito nele, tá bom? Tá preparado? Preparado para saber quais são os 3 livros? Hoje vamos abrir o primeiro. Tá preparado para esse primeiro? Então vamos lá? Olha só. Vamos responder a primeira pergunta. O que é registrado nesse primeiro livro? Lucas 10:20. Olha o que diz. Olha o que é registrado nesse primeiro livro. Olha que interessante. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Olha só. Aqui os discípulos chegaram para Jesus todos felizes, né? Senhor, nós expulsamos os demônios e tudo mais, tal. E aí Jesus falou, olha assim, ó, não é isso que vocês devem se alegrar. Vocês devem se alegrar, porque vocês têm um nome escrito nos livros do céu. Vocês estão ao meu serviço, e nesse serviço, por vocês estarem no meu serviço, se entregarem a mim, seus nomes estão lá, registrados. Ou seja, como Ellen White fala lá no Grande Conflito, página 480, no 4º parágrafo, ela diz assim, nomes escritos nos céus, ou seja, nomes de todos que já entraram para o serviço de Deus. E aí? Você já entrou para o serviço de Deus? Então seu nome está lá. Se você não entrou ainda, se você não entregou sua vida a Jesus, você precisa ter seu nome no céu, para você ser protegido, você ser guardado. E é isso que nós vamos ver nesse próximo slide. Olha só o que diz. O que acontecerá com quem tiver o nome de registro nesse livro? O que vai acontecer caso o nosso nome esteja lá no livro de registro no céu? E o meu tá, o seu também tá, né? Se não tiver, já sabe. Corra lá, faça sua entrega a Deus e eu vou te falar como no final desta aula, tá bom? Olha só, o que acontece com quem tiver o nome registrado neste livro? O texto está lá em Daniel 12, verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Aqui Miguel é representado por Jesus, é Jesus mesmo. Jesus é o príncipe, é o grande príncipe. E ele se levanta a favor dos filhos do teu povo. Aqui Daniel, ele fazia parte de um povo, o povo judeu. E esse povo, trazendo para os nossos dias, é eu e você. Então Jesus vai se levantar em um momento de angústia que vamos passar. Olha o que fala. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Então haverá um tempo de grande angústia. E essa angústia nunca houve, em tempo nenhum, de tão angustiante que vai ser. Mas naquele tempo de angústia, livrar-se-á o teu povo, Daniel. Ou seja, o povo que está ali a serviço de Deus, o povo que está ali. Olha só, todo aquele que for achado escrito no livro será salvo desse tempo de angústia, será liberto. Então, olha, mais um motivo para você ter o seu nome registrado no livro do céu, tá bom? Afinal de contas, qual é o nome desse livro? Está lá em Filipenses 4, verso 3. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro. Aqui é Paulo falando. Paulo fala assim, ó. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. Olha, mulheres a serviço de Deus. E nós temos aqui, ó, com Clemente e com os meus cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Olha só o livro da vida.
Então esse é o primeiro livro que nós abrimos, o livro da vida, o livro que contém o seu e o meu nome. Aliás, vamos trocar? É isso mesmo, o seu primeiro, você vem primeiro. Você está lá, ó, seu nome está registrado no livro do céu, não é isso? E se não estiver? Calma aí que eu vou dar a dica. Olha só, escreva aí nos comentários. Eu quero meu nome escrito no livro da vida. Você quer? Então escreve aí. Escreve aí. E eu vou escrever também, viu? Depois que eu terminar aqui, falou, Senhor, eu também quero que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Muito bem. E agora, como ter meu nome escrito no livro da vida? Agora é a sua decisão. Sua decisão que você ainda que não se decidiu, tá bom? Olha só, o que te detém agora? É o que pergunta lá, que está perguntado lá em Atos, capítulo 22, verso 16. Foi Lucas que escreveu, o médico, né, o doutor Lucas, ele escreveu assim, e agora? O que te detens? Ele deixou isso escrito lá. Levanta-te, batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Tem alguma coisa que está te impedindo de ter essa decisão ao lado de Jesus? Então não deixe que isso te impeça. Não deixe que nada te detenhas. Não deixe que nada permita que seu nome não seja escrito no livro do céu. Deixe Jesus escrever seu nome lá. Por isso que essa pergunta é feita. Nada pode te deter. Você precisa se levantar de onde você está. Você precisa ir até Jesus e se entregar a Ele através do batismo para lavar os teus pecados, invocando o nome do Senhor e ter seu nome garantido no livro de registro no céu. Escreva nos comentários: eu aceito ser batizado para a purificação dos meus pecados e minha salvação em Cristo Jesus. Sabe, amado? Sabe, amado, estamos nos últimos momentos da história deste mundo. Os acontecimentos estão claros, estão mostrando que Jesus está voltando e que ele vai decidir cada caso. Por enquanto, a porta da graça está aberta. Quem está sendo julgado ali, os nomes, das pessoas que já morreram, porque para elas o caso já foi encerrado. Então, quem está salvo, está salvo. Aceitam-se nomes, recusam-se nomes. Mas para nós, ainda que estamos vivos, ainda tem oportunidade. Ainda tem uma chance para a gente se entregar a Jesus como nosso Salvador. Escreva aí nos seus comentários: eu quero sim, eu quero ser batizado, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu vou até deixar meu telefone, o número do meu telefone aqui nos comentários fixado para que você entre em contato comigo, você que quer tomar essa decisão, e eu vou te dar mais orientações de como você entregar a sua vida no batismo, passando pelas águas, pela purificação que Jesus quer fazer na sua vida. É isso, meu amigo. E agora, neste momento, com a sua decisão, eu vou fazer uma oração por você. Tá bom? Feche seus olhos. E você? E você que já tomou a sua decisão, que você já se entregou, você já se batizou. Até você que se batizou, mas se afastou. Seu nome ainda está lá no livro de registro do céu, sabia? Está lá, não saiu. Porque a partir do momento que você se entrega, que você se batiza, seu nome está lá. Se você se afasta, e aí nós vamos entender mais à frente como é que vai ser o processo. Mas aqui eu já te falo, volte, para que seu nome permaneça registrado e não seja riscado, porque quem se batizou e deixar a causa vai voltar para a condenação, entende? Que o que tem para o mundo, e o nome vai ser riscado. Nós vamos falar isso mais à frente. Mas o fato é que você precisa voltar. Você precisa voltar. E você que está firme aí na causa de Deus, continue firme e veja que você não caia, tá bom? Busque a Deus cada dia. Nós somos falhos, nós somos pecadores. E a gente às vezes pensa que está em pé, e é nisso que a gente acaba caindo. E se cair, você já sabe, tem um advogado junto ao Pai, vá até ele, tá bom? Que ele é o teu Salvador, ele é o meu Salvador. E juntos nós vamos trilhar nessa caminhada rumo aos céus. Então vamos orar? Então eu vou orar por você que precisa se entregar a Deus através do batismo. Eu vou orar por você que se batizou, já se entregou ao serviço de Deus, mas se afastou. E eu vou orar por você que se batizou, está firme aí na palavra de Deus, tá bom? E juntos vamos unir forças em oração. Feche seus olhos. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, por esta mensagem que tivemos aqui. Agradeço ao Senhor, Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Seja com este meu amigo, esta minha amiga, Pai, que está aqui, nos ouvindo. Essa pessoa, Pai, que precisa tomar essa decisão de se entregar ao batismo,
que nada possa detê-la, Senhor. Se tiver alguma coisa que está impedindo ela, Pai, que o Senhor possa abrir as portas, Pai, abrir os caminhos para ela, que ela confie em Ti, Pai, e tome a decisão, ande o primeiro passo, Pai, para que o Senhor possa fazer a obra completa na vida dela e registrá-la no livro da vida, Senhor. Também oro por esse meu amigo, por essa minha amiga que já se batizou, Pai, já se entregou a Ti, mas por uma questão ou outra se afastou. Ó Senhor Deus, traga-o de volta, traga de volta, Senhor, para o seu rebanho, para o seu povo, Pai. Traga, Senhor, e nós aqui que estamos firmes nessa jornada, Senhor, que não desistimos, que temos permanecido. É bem verdade, Senhor, que muitas vezes fracassamos, todos nós, cada um de nós aqui, Pai, do que eu mencionei, somos falhos. Ninguém tem mérito superior aqui sobre ninguém. Os méritos são todos seus. E se a gente está aqui na fé firme, com mais responsabilidade nós temos para levar essa mensagem a outras pessoas, Pai. Para dar ânimo a elas, Senhor, fortaleza através da Tua palavra. Então pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a permanecer nos Teus caminhos. Obrigado por tudo, Senhor. Dá-nos a Tua paz, a Tua direção. Fique conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Tamo juntos. Estamos juntos nesta caminhada. E não vamos desistir, tá bom? Eu mesmo já tive um momento da minha vida em que eu me afastei, eu também me afastei. Eu fiquei um tempo fora da casa de Deus, até que Deus foi lá e me alcançou e me resgatou e eu dei a oportunidade e aqui eu estou, para levar esta mensagem para todos aí que estão assistindo, tá bom? Então juntos vamos caminhar rumo ao céu. Tem os nossos nomes escritos no livro da vida. E na próxima aula nós vamos prosseguir, tá bom? Ainda tem mais 2 livros, né? Então eu falei um só, que é o livro da vida, é onde está o seu nome registrado. E o seu também, que você já se entregou, olha, Jesus já está lá com a caneta. Só falta a sua decisão se confirmar através do batismo, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente e te espero na próxima aula. Até mais então. Um grande abraço. Tchau, tchau.